Hoje é segunda-feira, dia 24 de fevereiro do ano do Senhor de 2025. Nós estamos na 7ª semana do tempo comum e o evangelho desse dia é de Marcos, capítulo 9, versículos de 14 a 29. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança, e muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração." No tempo da vida terrestre de Jesus de Nazaré, as enfermidades, sobretudo aquelas de origem psíquica, como parece ser o caso do relato do Evangelho de hoje, sobre as quais não se sabia a causa, nem tampouco era conhecido o tratamento adequado e eficaz, eram atribuídas a um espírito impuro, uma forma de designar o mal. Ora, o mal é o que faz mal ao ser humano. É o que desfigura na pessoa a imagem de Deus. O mal impede de falar bem e de bem falar. O mal distorce o sentido da palavra e a palavra que dá sentido a todas as coisas. A cena do trecho do Evangelho de hoje parece, num primeiro momento,
apresentar o fracasso dos discípulos, pois, como nós lemos no texto, eles não conseguiram livrar o menino de seu mal. Mergulhado numa geração sem fé, o ser humano busca em um poder externo a solução de seus problemas. Aqui, o tratamento passa pela coerência da palavra, por uma palavra verdadeira, uma palavra crível, digna de fé, que faz a pessoa sair de si e se abrir para a fé. Essa palavra transforma a vida de quem a acolhe. Efetivamente, a palavra de Deus é capaz de iluminar e de transformar a nossa vida. Para todos, como o pai daquele menino, que empreendem um combate contra o mal, não há outro meio para vencer determinado mal, a não ser pela oração, como é afirmado por Jesus no versículo 29 do nosso texto, onde nós podemos ler o seguinte: Jesus respondeu: essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Aqui nós podemos compreender que o poder não é exterior à pessoa, nem reside em alguma capacidade humana extraordinária. Quando nos defrontamos com o limite e o impossível, a súplica a Deus se torna poder. A oração é fundamentalmente abertura à ação do Espírito Santo que reza em nós. Para Lucas, o Espírito Santo é uma força que vem do alto, como nós podemos encontrar em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, e uma força dada do alto para o testemunho. Como muito bem escreveu São Paulo na carta aos Romanos, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos dará vida também a vossos corpos mortais, mediante o seu Espírito que habita em vós. A inveja e os seus efeitos devem ser combatidos pela oração. A inveja é uma aflição do espírito e a diferença dos pecados da carne não dá prazer a ninguém. É uma emoção dolorosa para os que a experimentam e há efeitos igualmente dolorosos nos outros. A inveja é semente de um outro vício capital, a soberba, irmã do egoísmo. Como escreveu o autor da carta de Tiago, onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Contra a inveja é necessário a vacina da oração para não se deixar constrangir pelo invejoso. Contra a inveja é necessário a caridade e a humildade. Oração, caridade e humildade são os remédios contra a inveja. Mas do invejoso é preciso distância, pois a sua estratégia
é fazer com que outros se sintam mal em razão da sua própria inveja e das suas artimanhas de conquistar o que ele vê no outro e que ele desejaria que fosse seu. Do invejoso, distância, mas não sem caridade, nem sem humildade. A oração nos permite não faltar com a caridade e a humildade. A oração nos permite não fazer com que a estratégia do invejoso contamine com a erva daninha o nosso coração. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.